Alô, você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer recebê-lo mais uma vez. Seja bem-vindo ao LAC Concurso, este site de sucesso. Este site que tem preparado aí milhares de campeão e campeã por todo o território brasileiro. Seja bem-vindo. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de raciocínio lógico. E nesta aula nós vamos dar sequência ao nosso estudo. Iniciamos já o estudo de um cursinho sobre raciocínio lógico. Nós já estamos na nossa terceira aula. Então, para você que ainda não assistiu às aulas anteriores, é importante que você dê uma pause, veja primeiro a aula 1 e a aula 2. Nós falamos na aula 1 sobre proposições lógicas, como que subdivide a proposição em simples e compostas, que são os tipos de proposições. Fizemos lá uma bateria de exercícios. Na sequência, nós iniciamos na aula 2 já a utilização da tabela verdade, falando especificamente sobre os conectivos e, ou e ou seja, a conjunção e, a disjunção ou e a disjunção exclusiva ou. E também desenvolvemos lá uma bateria de exercícios. Então, é interessante que você dê uma pausazinha, dê uma olhada e aí continue na sequência, porque são pré-requisitos para aquilo que a gente vai continuar trabalhando aqui. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o uso do conectivo se, então. Tá? Vamos aprender como que a tabela verdade se posiciona com relação a esse conectivo, porque nós, desde o início, a gente tem falado isso. Para cada conectivo, nós temos uma tabela verdade, ou seja, uma relação entre verdadeiro e falso, uma combinação para que a gente possa atribuir a uma proposição composta o seu caráter verdadeiro ou falso. Então, existe uma série de combinações, para cada conectivo é uma. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre o conectivo se, então. Quero já de antemão deixar claro para você, prezado concurseiro, que nós estamos falando, se não é o mais importante, pelo menos ele é o mais cobrado em todas as bancas de concursos existentes em nosso país. Sempre que se trata de raciocínio lógico, que faz referência ao uso de algum conectivo, o conectivo mais utilizado, que tem aparecido com uma frequência maior em todas as bancas, é o conectivo se, então. Portanto, essa vai ser uma aula muito especial, voltada só para esse conectivo. Na real, essa aula está dividida em duas partes, pelo fato dele ser tão importante e não dá para a gente ter toda a argumentação numa aula só sobre isso, ok? Então, vamos lá, iniciando falando sobre o conectivo se, então. Bom, é importante que a gente deixe claro nesse primeiro momento que esse conectivo se, então, ele é conhecido como um conectivo condicional, tá? Então, esse é o nome que nós damos a ele. Quando a gente falou do conectivo e, nós estávamos falando da conjunção e. Quando nós falamos do conectivo ou, nós estávamos falando da disjunção inclusiva ou. Quando nós falamos do conectivo ou, nós estávamos falando da disjunção exclusiva ou. Agora, o conectivo se, então, é chamado de condicional. Vimos também em aulas anteriores que cada conectivo tem uma representação simbólica. Então, o conectivo se, então, a condicional, também tem uma representação simbólica. E a representação que simboliza o conectivo se, então, é essa seta orientada da esquerda para a direita. Então, ele é um conectivo da condicional e o símbolo que representa esse conectivo é a seta orientada da esquerda para a direita. Vamos verificar agora como que é a tabela verdade referente a essa condicional. Então, nós vamos partir da premissa que nós temos aqui duas proposições simples, uma que eu vou chamar de P e outra que eu irei chamar de Q. E aqui, na sequência, nós temos a combinação, que é a proposição composta de P em Q, ok? Então, veja bem, suponhamos que a proposição simples P ela seja verdadeira. Suponhamos que a proposição Q também seja verdadeira. Então, como que vai ser a formação da proposição composta, tendo em vista que as duas proposições simples presentes são verdadeiras? Nesse caso, a proposição composta também será verdadeira,
ok? Então, diante de uma proposição composta ligada pelo conectivo se, então, quando ambas as proposições simples são verdadeiras, a proposição composta também será verdadeira. Vamos partir de um outro pressuposto. Continuando verdadeira ainda a proposição simples. Porém, a proposição que passa a ser agora falsa. Então, a P, que é a primeira proposição, é verdadeira. A Q, que é a segunda proposição, é falsa. Então, sendo a primeira proposição verdadeira e a segunda proposição falsa, a proposição composta formada por P em Q vai ser falsa. Vejam bem, vou repetir. A primeira proposição sendo verdadeira, a segunda proposição sendo falsa, a proposição composta ligada pelo conectivo se, então, de P e Q, ela vai ser falsa, ok? Terceira situação. Temos agora uma proposição simples que eu vou considerar ela sendo falsa, e é a primeira proposição. Então, a proposição P é falsa. A proposição Q, verdadeira. A segunda proposição, verdadeira. Então, se a primeira for falsa e a segunda for verdadeira, a proposição composta de P em Q vai ser verdadeira. Então, veja bem, primeira verdadeira, primeira falsa, segunda verdadeira. Proposição composta, verdadeira, ok? Quarta situação, a primeira proposição que eu chamei de P, vamos considerá-la falsa. A segunda proposição que eu chamei de Q, também vamos considerar como sendo falsa. Portanto, se a primeira proposição P for falsa e a segunda proposição Q também for falsa, a proposição composta formada por P em Q será verdadeira. Então, observe aqui, prezado concurseiro, nós temos nesse conectivo somente uma situação em que a proposição composta assume valor lógico falso. Qual é essa situação? Quando a primeira proposição for verdadeira e a segunda proposição for falsa. Então, sempre que a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, a proposição composta será falsa. Nos demais casos, ela será sempre verdadeira. Então, preste atenção nessa dica lá, que é super especial para você. Veja bem, isso aqui é para ser memorizado, guardado na mente e armazenado no coração de vocês, galera. Ó, a proposição composta ligada pelo conectivo se, então, aqui o símbolo que representa ele. Muita atenção aqui, galera. Somente terá valor falso quando a primeira proposição for verdadeira e a segunda for falsa. Nos demais casos, será sempre verdadeira. Prezado concurseiro, isso é de suma importância. Você que vai prestar um concurso, que vai trabalhar com raciocínio lógico, você tem que saber isso na ponta da língua. Senão, você vai ter dificuldade na resolução de alguns exercícios. Então, nós vamos fazer alguns exemplos para nós... Olá, meus amigos, minhas amigas. Gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo? Aliás, você quer fazer um curso completaço, mas completaço e super competitivo para a Polícia Militar do Estado do Ceará 2016? Então, convido vocês a acessar nosso site laconcurso.com.br, nosso curso completaço, inclusive com as legislações específicas, por apenas 10 mensalidades de R$20. Ó, detalhe, galera, gostou da aula? Quer pegar um material de apoio gratuitamente? Então vai lá no nosso site, acesse lá concurso, documentos, clique lá e você vai ter esse material de apoio gratuito para vocês. Ok, meus amigos? Então espero você no concurso da PM Ceará 2016. Um forte abraço, tchau, tchau.